Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa número 249, que vai ao ar no domingo, dia 2 de março de 2025. É domingo de carnaval, é domingo de folia e hoje é dia de falar de direito tributário. Você achou que eu não iria estar aqui hoje? É claro que eu não faltaria! Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês todos os domingos aqui no Tributologia. Eu estou muito feliz em estar com vocês. Eu queria deixar muito claro que eu fico feliz porque direito tributário é uma matéria que as pessoas, de um modo geral, não gostam. E é muito importante que o cidadão entenda direito tributário. Ele faz parte da nossa vida, faz parte dos preços, faz parte da economia e isso impacta totalmente na vida do cidadão. Então eu fico muito feliz em que mais e mais pessoas tenham acesso ao direito tributário. Então se você gosta da tributologia, curta, compartilhe, avalie esse canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Senhoras e senhores, eu não tenho como não falar essa semana da decisão proferida pelo STF no julgamento do tema 816 da repercussão geral. Tema 816, que é o recurso extraordinário número 882461, recurso extraordinário 882461. E o STF entendeu que não incide ISS, não incide imposto sobre serviços, sobre a industrialização por encomenda. Esse caso é bem interessante, esse caso é muito legal. O STF traz uma certa segurança jurídica para um assunto que até então sempre foi muito divergente. A discussão, na verdade, ela é uma discussão que abrangia uma parte do processo de industrialização. A discussão envolve uma empresa muito famosa, a empresa ArcelorMittal, e do outro lado o município de Contagem, lá em Minas Gerais. A empresa ArcelorMittal ela foi tributada pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pelo município de Contagem, pela atividade, pelo serviço de corte longitudinal e transversal de bobinas de aço, nos termos da Lei Complementar 116 de 2003, que prevê esse item lá no seu rol de serviços e subserviços. Então, a empresa questiona a incidência do ISS sobre essa atividade, porque essa atividade, na verdade, não seria um serviço autônomo, seria uma fase do processo de industrialização. Seria uma etapa do processo de industrialização. Essa discussão é bem interessante, ela é muito antiga e é uma discussão que o resultado é muito favorável ao contribuinte, né? Por quê? O STF, na verdade, ao entender que não incide o ISS, ele entende que não é um serviço autônomo, que aquilo ali, na verdade, nada mais é do que parte da industrialização, portanto, é uma operação que não é nem tributada pelo IPI, porque, tecnicamente, o IPI ele vai incidir sobre todo o processo de industrialização. Mas vamos comentar um pouquinho mais para a gente chegar nessa conclusão, porque ainda tem o ICMS no meio dessa confusão aqui. Bom, é importante lembrar que o STF entendeu quase que por unanimidade, foram 10 votos a 1, o 1 que votou contra, favorável ao fisco, eu acho que quem me acompanha já sabe quem é, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes ele tem um viés pró-fisco, ele tem um viés fazendário, então ele realmente tem essa proteção da fazenda pública, ele tem essa característica, não é uma crítica, veja, não estou criticando, estou dizendo só que é uma característica do ministro, todo mundo tem o direito de pensar do jeito que quiser, né? Principalmente se for ministro do STF. Então, o STF entendeu por 10 a 1 que não incide ISS sobre a industrialização por encomenda quando ela é fase do processo industrial, tá? E aí, gente, nesse caso, o contribuinte, a ArcelorMittal, entendeu que na alienação, na transferência desse item no processo de industrialização, deve incidir o ICMS e não o ISS. Por quê? Porque há uma troca de titularidade desse produto no processo industrial. E aí o STF falou que o ISS não pode incidir, né? Porque efetivamente não se trata de uma obrigação de fazer. Nesse caso, o ministro Toffoli, então, entende que esse bem que é destinado à industrialização, ele não é fato gerador do ISS. Ele não é efetivamente um serviço propriamente dito.
né? Então, nesse caso, houve uma alteração. O ministro Toffoli usou a expressão deformação do critério material do ISS. Então, nesse caso, como o ISS foi deformado pela Lei Complementar 116, nesse tocante, né, nesse ponto que fala que é a prestação de serviço uma situação que não caracteriza uma obrigação de fazer. O problema, gente, é que assim, quando a gente fala em industrialização por encomenda, a gente está falando numa cadeia produtiva, né? A gente tem na industrialização por encomenda a remessa de peças, de partes, isso vai para a indústria altera e depois retorna. Às vezes você tem 2, 3 fases de industrialização, ou seja, você tem uma sequência, né, de operações para chegar ao produto final. Então, tecnicamente você tem uma industrialização e uma circulação de mercadorias, tributável pelo IPI e pelo ICMS. Então, esse é um assunto muito importante, né? Porque tecnicamente, na cadeia econômica, na cadeia de produção, essa fase de industrialização não é uma fase autônoma, não é uma fase isolada, ela faz parte do processo. Esse é o ponto principal, porque se fosse uma fase isolada, aí eu poderia até aceitar a incidência do ISS. Mas como ele é parte do processo de industrialização, não há que se falar na incidência do ISS autonomamente. A tese proposta pelo ministro Dias Toffoli foi no sentido de que é inconstitucional, a incidência do ISS, no que se refere ao subitem 14.5 da lista anexa da Lei Complementar 116, se for objeto destinado à industrialização ou à comercialização. Esse item 14.5 da Lei Complementar 116, ele se refere a processos de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem. Agora eu preciso fazer uma cola aqui que eu não vou lembrar de tudo, né? Tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer, tá? Agora, eu acho interessante levar em consideração que apesar do julgado abranger só o 14.5, eu entendo que a decisão, ela abrange, pelo menos né, a forma com a qual foi definida a repercussão geral, abrange todas as hipóteses de industrialização por encomenda. Todas as hipóteses estão abrangidas, né? E essa decisão é uma decisão que realmente traz, finalmente, uma segurança jurídica para o setor produtivo, afastando essa incidência do ISS, porque sempre houve uma discussão de muita bitributação e o que incide ou o que não incide, né? Então, nesse caso, a gente tinha bitributação de ISS com o ICMS, né? Então, nesse caso, fica claro que é uma etapa intermediária da industrialização, que não é prestação de serviço autônomo, portanto, não há que se falar na incidência do ISS, tá? Gabriel, mas é vantajoso incidir o ICMS? O ICMS é muito maior que o ISS? Essa é uma pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo. O ICMS vai ter alíquota de 20%, depender do estado, o ISS vai ficar na casa de 5%. Mas é importante que se entenda que o ICMS ele gera uma tomada de crédito de não cumulatividade. E essa não cumulatividade acaba fazendo com que a operação fique mais barata do que o recolhimento do ISS, que não é um imposto não cumulativo, que é um imposto cumulativo. Então, nesse caso, você tem um maior aproveitamento para o contribuinte que vai recolher menos tributos. Recolher menos tributos por quê? Porque efetivamente o ICMS está sujeito a não cumulatividade, gerando um crédito maior, reduzindo efetivamente o custo da operação, tá? É importante lembrar que nesse julgamento havia também uma discussão da aplicação da multa moratória, né? Nesse caso, o ministro Toffoli afastou o ISS e ele entendeu que ficou prejudicada, né, a análise, no caso concreto, da constitucionalidade da penalidade de 30%, foi aplicada lá pelo município. Mas na fixação da tese, o ministro Toffoli ele definiu que a multa moratória não pode ultrapassar de 20%. E aí todo mundo seguiu, menos o ministro Alexandre de Moraes. Essa discussão do limite de 20%, ela é muito interessante, sabe?
Por quê? Porque isso também traz segurança jurídica. Essa discussão da multa de 20%, ela garante uma aplicação de multa proporcional, razoável e traz também uma previsibilidade, aumentando a segurança jurídica e fortalecendo o princípio da confiança legítima do contribuinte no Estado, né? Então, tecnicamente, eu acho que esse julgado é só vitória. Nós contribuintes não saímos perdendo em absolutamente nada, né? Gabriel, mas teve modulação de efeitos. É óbvio que teve modulação de efeitos. Eu não conheço uma decisão do STF, tirando pensão alimentícia, imposto de renda sobre pensão alimentícia, que não tem modulação de efeitos. O STF sempre vai pensar no impacto financeiro orçamentário da sua decisão, né? Mas a proposta do Toffoli também foi vencedora, né? A proposta do ministro Toffoli foi no sentido de que a não incidência do ISS sobre etapas intermediárias de produção vale a partir da ata do julgamento, garantindo às empresas que já ingressaram com as ações judiciais até a publicação da ata, né, o direito de restituição do ISS recolhido de forma indevida, né? Agora, se houve bitributação, né? Se houve bitributação, também ficou garantida na modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli, que não é possível a cobrança retroativa, tá? Então, assim, o voto é muito bom, a modulação é muito boa, a modulação também foi por maioria, né? Nesse caso, o ministro Fux e o ministro Gilberto Barroso haviam acompanhado com ressalvas, mas acompanharam o posicionamento da integralidade. Mas efetivamente no tocante à modulação ficaram vencidos o ministro Alexandre de Moraes, que tirando os animes Gilmar Mendes, que efetivamente o IPI não teria sido questionado, né, na demanda judicial. Bom, a questão é, senhoras e senhores, a gente tem uma possibilidade de embargo de declaração, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional alega que a modulação afasta a cobrança do IPI anterior ao julgamento da ação, né? Na verdade, eu particularmente acho que o IPI está abrangido, a discussão envolve o IPI, sem sombra de dúvida. Estou falando de processo de industrialização, que é fato tirador de IPI, então não tem para onde fugir, né? Bom, vamos ver, embargo de declaração certamente serão apresentados, quer seja pelo município, quer seja até para tentar melhorar a questão da modulação, enfim. Mas, efetivamente, hoje vai ser possível a restituição no caso de bitributação, ou seja, se houve a cobrança do ISS, ICMS ou IPI, então vai ser possível pedir de volta ao ISS, mas não os demais tributos, tá? Se não houve nenhum recolhimento, vai incidir o IPI ou o ICMS, a depender da operação. Se houve industrialização, vai ser o IPI. Se houve somente o comércio, vai ser só o ICMS. Então, essa é a lógica do julgamento. Eu acho que o julgamento é muito bom, muito positivo. Finalmente, uma decisão favorável ao contribuinte depois de tanta pancada que a gente levou. É isso, senhoras e senhores. Espero que o Tributologia de hoje tenha sido ilustrativo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe e comente para que mais pessoas possam ter acesso. E semana que vem tem mais Tributologia. Aproveitem o carnaval, juízo. E semana que vem tem mais. Beijo grande, galera. Tchau, tchau.